Olá pessoal, tudo bem? Professor Leandro Cordioli. Você já pensou que a comunicação é base da sociedade? Aristóteles, na Política, livro 1, dizia que o ser humano, diferente dos demais animais, é dotado de logos, ou seja, a capacidade de usar a sua razão através de palavras, através de um conhecimento proposicional, e em função disso, o ser humano, diferente de um cachorro ou de outros animais irracionais, ele é capaz de comunicar o justo e o injusto, o certo e o errado. E é essa habilidade comunicacional, através de palavras, que é fundamental para vivermos sob a justiça e em uma comunidade política. Hoje estamos aqui com a Ana Paula Mediolaro. Ela é jornalista, mestre em comunicação, e vai falar um pouco sobre a comunicação nos dias de hoje, que é uma comunicação empática nessa sociedade em que parece que estamos, como diz o Conrado, mais dispostos a falar do que a escutar, e associar esse tema à dignidade da pessoa humana. Sem mais demoras, eu passo a palavra para o Conrado, a fim de começar a conversar com a nossa convidada. Bom, Ana, então, bem-vinda ao nosso programa. É um prazer estar contigo aqui. E esse tema que o Leandro já colocou previamente, né, que nós vamos conversar, que é a comunicação empática, é um tema extremamente desafiador, é um tema presente na nossa vida, e nós todos, nos tempos atuais, estamos experimentando muitas dificuldades com isso, né? O que nós temos visto é uma sociedade extremamente dividida, uma sociedade, nós viramos quase que mônadas, né? Isolados. O que tem contribuído bastante são as redes sociais e a tecnologia, ao invés de nos aproximar, paradoxalmente está nos afastando, né, desta comunicação, e isso vai gerando uma objetificação do ser humano, e isso vai acarretar tem efeitos em todas as áreas e traz isso muito para a área do direito, naquilo que nós trabalhamos, eu e o Leandro aqui bastante, que é na questão da dignidade humana. Então, nós aqui, cada um tem uma perspectiva a respeito do tema, né? A minha perspectiva, eu trabalhei no doutorado fundamentalmente com a escuta também, e só que, como nós havíamos conversado anteriormente, né, o meu trabalho meu filósofo, digamos assim, de base de pesquisa é o Hans-Georg Gadamer, um hermeneuta alemão, e fundamentalmente a questão da compreensão e o diálogo, né? E o Leandro trabalha bastante com Aristóteles também, né? E trabalha muito com filosofia política. Bom, o que eu te colocar, a primeira pergunta, né, que eu te colocaria para a gente então começar aí, porque nós temos aí um mundo para tratar a respeito desse tema, né? Mas nós falávamos há pouco na questão que tu tens te dedicado profissionalmente, digamos assim, no treinamento, me parece, de lideranças, né? E liderança, eu acho aqui que nós podemos, assim, não sei, eu vou ampliar até esse conceito, né? Não somente num sentido, assim, de hierarquia profissional, mas eu diria até, assim, de estruturas, melhor, talvez, né? Dentro de estruturas, assim, familiares, aí, claro, institucionais, e eu acho que a gente pode trabalhar por aí. Então, eu gostaria que tu desse, assim, já no início aqui, alguma coisa sobre o que tu consideras, né, dentro da tua experiência acadêmica e profissional, uma comunicação empática. Conrado, Cordioli, agradeço, né, o convite para estar aqui com vocês. Fico muito feliz por esse espaço de valor, né, e de grande repercussão que esse podcast vai ter. Nós que agradecemos.
porque a comunicação, ela é a base de tudo, né? E eu entendo que o Aristóteles construiu a base da retórica, da comunicação que nós temos hoje na construção dos discursos, e que foi corrompido um pouco, né, nos últimos tempos. Eu não vou abrir muito, né, para responder a pergunta antes, mas foi corrompido um pouco na construção e na intencionalidade das narrativas que nós temos, né? E aí a gente, tipo, volta um pouquinho, parece que a gente ainda está vivendo a alegoria da caverna de Platão, né? E as pessoas nas suas tribos ainda vivendo a realidade das sombras e não a realidade, de fato, o que existia fora da caverna. Então parece que alguns grupos ainda, né? Mas daí isso dá uma discussão de um programa inteiro. Mas voltando um pouquinho, antes de responder a comunicação empática, eu vou voltar para a questão da liderança. E é exatamente isso, não é uma liderança hierárquica, mas todos nós somos líderes se a gente partir do pressuposto que todos nós somos inspiração para alguém. Então, todos nós somos líderes, por isso que a nossa comunicação, a nossa fala, a nossa postura precisa ter coerência, porque ela vai impactar a vida de alguém e a gente nem imagina quem seja essa pessoa. Então, a forma, principalmente no direito, né, falando da dignidade da pessoa humana, uma palavra, um tom, uma postura, um acolhimento que o jurídico precisa tanto, que a sociedade precisa tanto, né, que a gente esquece do verdadeiro significado da palavra servir. Não é ser serviçal, é você ser útil para o outro, né? Então, esse sentido, ele caminha muito com a comunicação que eu trabalho. E o que é a comunicação empática, né? Primeiro, a gente tem que desmistificar e quebrar o paradigma que vem no senso comum da empatia significar se colocar no lugar da outra pessoa. Isso no senso comum é aceitável, mas empatia vai muito além disso. É humanamente impossível eu me colocar no lugar da outra pessoa. Eu posso ter uma situação similar, né? E eu uso muito exemplo para chocar de verdade, né? O que nós passamos aqui no Rio Grande do Sul com a inundação, né? Com esse desastre. Centenas, milhares de pessoas passando pelo mesmo efeito, pela mesma situação, mas cada uma teve um impacto. Por quê? Porque cada ser humano é único. Cada ser humano tem os seus traumas, tem as suas experiências, tem as suas emoções. Podem ser similares, mas nunca iguais. Por isso que eu digo assim, empatia é muito mais do que você se imaginar na situação. É você acolher com respeito a opinião do outro, o sentimento do outro, a emoção do outro, a experiência do outro, a vida do outro. Então, empatia é um conceito que a gente tem que dar uma dimensão muito maior. E aí vem a comunicação empática, né, que eu estava falando aqui nos bastidores, né, que eu tive muita dificuldade, porque eu acompanho há 10 anos um instituto, uma empresa americana, a Business Over, que faz pesquisa do impacto da empatia no mundo dos negócios. E aí traz uma leitura no seguinte sentido. Em 2023 saiu uma pesquisa, para vocês verem assim, ó, os empresários que estão nos escutando. Em 2023 saiu uma pesquisa e eles fizeram uma comparação de empresas que praticavam a empatia dentro das suas relações, seus processos de comunicação, e empresas que não praticavam. As que praticavam conseguiram um lucro de até 23%. Então, assim, você exercitar, você praticar, que eu já vou voltar para o conceito e a prática da comunicação, que eu sei que vocês estão curiosos. Não, claro, com certeza, mas take your time. A prática da empatia no mundo empresarial, no mundo do direito, independente da área, provoca, né, benefícios, engajamento, bem-estar, diminuindo essas doenças que nós temos hoje, que são doenças psicossomáticas, né? Estresse, burnout, tantas outras, né? Questões envolvendo a questão da emoção. A gente consegue, com esse ambiente
que gera bem-estar, nós temos um ambiente propício para a inovação. Então aqui assim, as empresas, ou independente da área, eu quero inovar. Como é que a gente inova? Primeiro, cuidando do clima, cuidando da comunicação. Porque se eu tenho um grupo de pessoas, e tudo está ligado à questão da liderança, se eu tenho uma liderança que consegue, né, ter uma comunicação horizontal com a equipe, eu consigo comprometê-los. E quando eu os comprometo, eles não têm vergonha de falar uma ideia ou de serem ridicularizados. Por quê? Porque uma pequena ideia, junto com outra pequena ideia, pode se tornar uma inovação que aquela área tanto precisa. Porque muitas vezes, e assim, faz mais de uma década que eu trabalho com consultoria, e eu já me deparei com situações de que chamam o consultor, e aí vale a hora do consultor. Porque muitas vezes se deixa de escutar o interno, se deixa de escutar a equipe. E aí o consultor entra justamente com esse processo, não, vamos organizar a comunicação, vamos se escutar mais, vamos ter mais presença, porque muitas vezes a gente perde horas em reunião que poderia ter sido resolvido em 10 minutos, de uma forma muito mais objetiva, tendo presença e escuta verdadeira. Mas voltando, né, porque se me deixarem eu falo o programa inteiro sem parar. Deixa eu só acrescentar um detalhe que eu acho que é importante também, que isso vincula bastante a questão da filosofia. O que tu dizes com presença? Vamos por aí também. Isso é importante até para a dignidade da pessoa humana, que é estar diante do outro. Tudo. Até eu vou dizer que eu não estou muito assim, porque a gente está, né, lógico, né, voltado para o público, mas estar presente, a gente tem o processo de comunicação, né, emissor, receptor, mas a comunicação em si, 7% é o que a gente fala, são as palavras, é a mensagem. 38%, que é o 7% a comunicação verbal. 38% é a paraverbal, ou seja, é o tom de voz, é o ritmo de fala. E 55% é a nossa postura. Então, para eu te escutar, Conrado, eu preciso estar de frente para você. Entendi. Eu não posso estar de braço cruzado, de perna cruzada. Né? Para eu te escutar, Cordioli, a mesma coisa. Então, assim... Vou descruzar os braços. Mentoria ao vivo. Mentoria em tempo real, né? Mas depois eu posso até só para esclarecer que a doutora Ana Paula, ela não só estuda teoricamente, como aplica. Né? Faz mentoria em termos de comunicação e consultoria. Então, já presenciamos uma mentoria. Mas eu estou ouvindo. Desculpa. Escutando, melhor. Ouvir, a gente ouve qualquer coisa. Ouvir, isso é muito importante. Olha isso só. Nós trabalhamos, eu vi a tua entrevista que tu desse para Armando Burdi, nós trabalhamos assim, muito paralelamente essa questão. Mas segue. Ouvir segue, é fisiológico. Porque eu gosto de ouvir de outra pessoa. Hein? Ouvir é fisiológico. Sim, exato. Enquanto nós estamos aqui nos escutando com atenção e intenção, sim, nós estamos ouvindo, porque nós estamos dentro de uma livraria, então nós estamos ouvindo barulho do ar, barulho de pessoas, né, de passos, pessoas conversando ao fundo. Isso nós não conseguimos controlar, né, porque é fisiológico, é assim como respirar. Mas o nosso foco e a nossa intenção, então o que é ter presença? É estar no aqui e agora, que é igual a foco. Eu estou aqui na livraria, a página, com o Cordioli, com o Conrado, falando de comunicação, né, de direito, de dignidade da pessoa humana, de escuta, de presença, com a intenção de estar aqui interagindo com vocês e compreendendo o ponto de vista de vocês. Então, isso é estar presente. E aí, esse é o primeiro passo da comunicação empática. E a comunicação empática, né, numa definição bem poética, é quando o cérebro e o coração entram em um acordo antes da gente abrir a boca. Sim, ótimo. Por quê? Interessante, eu ia te colocar isso aí. Porque nós precisamos fazer uma mínima gestão das nossas emoções. E a gente brinca tanto, que a gente também vai falar das redes sociais, né? A gente brinca tanto que hoje, você tem que fazer
dancinha, tem que fazer não sei o quê, tem que mudar o ângulo da câmera para poder chamar a atenção da pessoa em 3 segundos, senão ela para de te assistir. Sim. Que sociedade é essa? Né? Para onde nós estamos caminhando? Porque nós, né, professores, né, eu que sou da comunicação, filósofos, né, nós gostamos de refletir e de pensar. Então, eu sempre brinco, né, com os meus mentorados e nas empresas onde eu vou da capacitação, escola, eu digo assim, vocês escutaram algo que mexeu com alguma emoção e despertou uma emoção ruim, pensa 3 segundos antes de abrir a boca. Que é assim, calma, respira, processa, se aquele tom de voz foi agressivo, mas foi para você ou a pessoa? Eu digo 3 segundos, gente, mas é muito mais. Para você ter consciência, estar presente, porque os processos de comunicação, eles vão acontecendo ao longo do nosso dia de forma automática. Nós interagimos, mas nós ficamos na ação e reação. A comunicação é um estímulo, então nós vamos só respondendo automaticamente aos estímulos que nós vamos. Isso é no setor público, no atendimento ao público, isso é nas escolas, isso é nas empresas. Nós vamos só no piloto automático. Então a comunicação empática, ela vem justamente para isso. Então o primeiro passo, o que é? Estar presente, ter foco no aqui e agora. Isso ajuda o quê? Diminuir a ansiedade, que a ansiedade é você pensar demais no futuro, né? E diminui a depressão, que é você ficar no passado, né? Pensando no passado, como eu devia ter feito, como eu devia ter falado, como eu devia ter me posicionado. Pensa no agora. Todo dia nós temos a bênção de fazer diferente, de nos melhorarmos enquanto seres humanos e de melhorarmos o nosso processo de comunicação. Então, primeiro passo, estar presente, foco no aqui e agora. Segundo passo, escuta, né, que é algo que nós comungamos bastante. Então, a escuta aqui na comunicação empática é uma escuta acolhedora. É uma escuta sem julgamento. Porque nós temos 4 níveis de escuta. Nós temos a escuta download, que eu diria que a maior parte da sociedade, infelizmente, está nessa escuta download hoje. Porque... O que é a escuta download? É bem o download, né? Que nem de computador, tá baixando o arquivo ali. É quase um ouvir, então. É o que eu digo, tá quase no ouvir. Porque eu só escuto se você falar algo que eu concordo também. Ah, sim, entendi. É um escutar parcial aí, né? Eu diria que é um escutar interesseiro. Isso. Ou seja, que é o que nós temos muito na sociedade hoje. É o que vejo hoje. E de uma forma muito triste, né? Se a gente for pensar, porque a gente só evolui enquanto sociedade se a gente consegue dialogar com pensamentos diferentes. E eu vou te dizer uma coisa, sempre no primeiro dia de aula que eu dava de filosofia do direito, eu dizia para os meus alunos, mais vale um aluno discordando do que 49 concordando. Porque com os 49 que concordam comigo, esses não me ensinam nada e reforçam meus erros. Agora, se um discorda, estando ele certo ou errado, me obriga a repensar o que eu tinha formulado e tentar convencê-lo do que aquilo que eu estou falando tem alguma razão de ser, ou me dobrar a posição dele. Então, eu acho que assim, não há nada mais antifilosófico do que ouvir ou essa escuta download que tu apresenta para nós. Hein? E eu diria que você já está no 4º nível de escuta, que é a escuta ideal, porque eu também comungo dessa posição, assim, enquanto professora. A gente vai para a sala de aula uma vez, não sai mais, né? Eu lecionei 15 anos para graduação e pós-graduação um pouquinho mais. Mas quando o aluno te desafia, eu sempre dizia assim, eu não sou a detentora do saber, eu sou uma orientadora de saber. Porque a gente transfere o que sabe, mas aprende muito mais do que ensina. Sim, eu entrei para a docência para aprender, não para ensinar. Eu sempre digo para minha turma, assim,
Vocês até podem saber mais do que eu, mas eu tenho mais quilometragem. Isso é Essa é a diferença, muito importante, né? É importante, né? A experiência com qualidade é uma exigência que o Aristóteles coloca, né? Na verdade, isso tu vai acumulando conhecimento, né? Sim. E a experiência nada mais é do que... O Aristóteles, isso, no começo da Ética Nicômaca, ele diz assim, ó, esse livro aqui não é para qualquer um. Primeiro, você tem que ter experiência de vida. Segundo, você tem que ter as experiências de vida apropriadas. Se você não tem as experiências de vida apropriadas, não tem os princípios introjetados, Sim. fecha, porque você não vai entender nada e não é inútil para... Sim, então a pessoa muito jovem ou jovem, ele diz não em idade, mas em falta de experiência, Sim. não consegue compreender conceitos éticos abstratos, porque ela não tem aquela vivência. Para ela vira um ensino da matemática, né? Não, muito interessante isso. Eu acho que essa questão da experiência, ela nos reporta também assim uma certa, digamos assim, a questão da sociedade que nos leva, digamos assim, tanto para essa separação que a gente vive hoje, né, como as pessoas vão se distanciando do conhecimento dos mais velhos. Uhum. Eu percebo, assim, claro que eu estou tentando introduzir aqui com isso uma outra perspectiva de cultural e, digamos assim, causalista do por que nós chegamos a este ponto de não nos escutarmos mais. Uhum. Porque, assim, ó, era bastante comum, muitas gerações atrás, os filhos ouvirem mais os pais. Havia a gente pode chamar isso de respeito, de qualquer palavra que for. Mas, na verdade, assim, ó, tu tinhas assim, uma certa... Tanto é que se criou no mundo profissional a figura do estagiário mesmo, do aprendiz. Uhum. O que é a figura do aprendiz, se não ele se colocar junto a alguém na sua área de conhecimento profissional para aprendendo com ele as técnicas de como trabalhar. Isso foi se distanciando, foi se criando digamos assim, um distanciamento mesmo, né, desta prática. Então as pessoas saem extremamente cruas, porque agora isso, aí claro, eu estou trazendo isso, né, porque isso, digamos assim, está dentro de alguma das causas que isso acabou, que a gente pode identificar, porque tu tens assim interesses comerciais em cima disso aí, né? Tu vês assim, ó, primeiro o produto da juventude eterna, por exemplo. Isso foi uma das coisas de manipulação, porque o camarada começou a ficar velho, ele deixa de ser interessante quando, na verdade, quantas pessoas mais velhas... a gente vê assim, ó, o que acontece quando você precisa de um profissional de alguma área. É uma pergunta quase natural, assim, mas vem cá, como é que esse cara é? Como é que essa mulher, ela sabe, tem experiência? Sim. Uhum. Entende? Então, assim, a gente intuitivamente procura isso, mas existe digamos assim, uma contracorrente quase cultural de que mas aquilo aí, a pessoa é muito velha, ela já... Né? Então eu acho que isso é um negócio importante, assim, também está ligado muito ao que a gente coloca da dignidade da pessoa humana, né? De que tu vai criando figuras, né, no imaginário de que o velho ele já não tem mais muito a contribuir, que agora o que vale é a novidade. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, que a gente, talvez tu sinta isso muito na profissão. Talvez, digamos assim, ó, os jovens têm alguma dificuldade, digamos, os mais jovens, dessa abertura de receber o conhecimento do mais antigo, digamos assim, para não usar a palavra velho, que essa é uma palavra muito antipática e muito, assim, marcada. Eu digo que a gente não está envelhecendo, Não, a gente se torna mais sábio. Mais sábio, né? Eu podia pegar o teu Claro, formular um... Eu só preciso depois terminar de explicar. E aí eu vou abrir para ti, eu queria te ouvir. Dentro, Exatamente. Tá dentro, é o fio da meada. É assim, a primeira coisa eu achei muito interessante como vocês abriram a questão da liderança, né, e a questão da liderança empática e exemplar,
inclusive para a família. E eu nunca tinha feito essa associação, mas na verdade os pais são líderes dentro da família e são exemplos, educam, por exemplo, e assim também acredito em bairros, né, nessas associações menores, na cidade, no ambiente político também, né, e acaba que os líderes políticos e os líderes das instituições públicas acabam também exercendo alguma influência também, e assim, em diversas formas, a gente acaba exercendo na comunidade essa influência, né, e liderando, mesmo que inconscientemente, pelo exemplo. Nas redes sociais, hoje em dia, tem os influencers ainda, né, que também acabam sendo líderes, seja político, seja em termos de estilo de vida, seja em estilo de consumo, fortemente, né, e acabam influenciando pessoas também como líderes e às vezes com comunicações empáticas ou não, às vezes eles ensinam uma comunicação reversa da empatia, né, uma comunicação do desprezo pelo outro, do ódio, do faccionismo, né, então isso é um problema também. Materialismo, né? Isso é um problema também. E eu queria ver contigo, então, exatamente como é que você vê nessa sociedade atual de facções que vocês colocaram, se tu tem algum case, como é que você pode explicar concretamente esses conceitos que você colocou para nós, assim? Pode ser na família, nas mídias sociais ou até mesmo na sociedade. Antes de responder, eu só vou terminar porque o pessoal deve estar ansioso, né? Então, vamos recapitular. O primeiro passo, a presença. Estar no aqui e agora. O segundo, a escuta acolhedora, aquela escuta sem julgamento, sem apontar o dedo, né? E o terceiro passo é o diálogo empático. E o que é esse diálogo empático? É você fazer perguntas abertas para estimular, para compreender o pensamento do outro, a realidade do outro. E aí, quando a gente fala em escuta, né, só para concluir, eu falei o primeiro, que é o download, que aí você só escuta se concorda, tá mais no nível do ouvir, né? O segundo nível é o factual, que é uma escuta onde a maior parte, né, de empresários e líderes já começa a ficar. Que é assim, eu já começo a abrir um pouco a minha cabeça. Ok, Conrado, você falou algo que eu não concordo, mas desenvolve um pouquinho mais para eu tentar entender o seu raciocínio, para eu tentar entender o seu ponto de vista. Aí já começa a baixar a guarda, né, e quer escutar para dialogar. O terceiro nível é a escuta empática, que aí já, além, né, de já ter dado aquele passo de abrir a mente, já abriu a questão do coração, já desarma a emoção. Tipo, não fica mais com raivinha, ou com alguma coisa enquanto está escutando algo que você não concorda, por exemplo. E o quarto nível, né, que eu disse que o Cordioli está, que é a escuta regenerativa, que é a escuta onde abriu a mente, abriu o coração, mas também tem a intenção de construir algo novo. Por isso que você gostava, né, porque a gente se sente também desafiado a aprender mais, a expandir mais, a buscar mais, para entregar qualidade para o nosso aluno. Então, essa escuta é a escuta que compreende, que acolhe, que não julga, mas que quer construir algo novo, que é a escuta da inovação. Mas vamos lá, né, a sua pergunta, né, com relação às questões reais. Nós, seres humanos, os nossos primeiros líderes, né, ou os nossos primeiros exemplos, ou as nossas primeiras inspirações de como a gente vai se relacionar e se comunicar, é família. Então, nós sempre teremos alguém em casa que vai ser um líder mais do que outros, ou que a gente vai se inspirar nessa pessoa. Então, o que acontece? Se eu não tenho, né, uma comunicação que passa realmente valores genuínos, que passa honestidade, que passa esse olhar da dignidade humana, o que nós vamos entregar para uma escola, que é o segundo passo de convívio social desse ser, que hoje, cada vez mais cedo,
né, as famílias estão entregando essas crianças para a escola. Os professores, desde o guardinha que recebe, né, que recepciona, são líderes que eu considero todos, eu chamo todos de educadores dentro de uma escola. Então, assim, não importa a função ou o cargo que exerça, todos são educadores porque nós temos a pedagogia do exemplo. Sim. Sim, Nós ficou claro já para mim hoje. inspiramos pelo exemplo. Por isso que nós temos que ser coerentes. Se eu estou praticando, se eu estou ensinando algo, eu preciso, no mínimo, ser coerente em praticar. Por que eu vou estar orientando que a gente precisa escolher, aliás, escutar quem pensa diferente se eu não escuto? Por que eu vou dizer que eu preciso ter uma escuta regenerativa, que eu preciso construir algo se eu parei de ler, estudar e não estou mais interessada em evoluir? Então a gente precisa ter coerência com o que a gente faz, porque as nossas atitudes, as nossas ações, seja na sociedade, seja na família, e a gente também vai viver um ano eleitoral bem tenso, né? Sim. Então a gente também tem que entender a questão da comunicação pública e da comunicação política. Comunicação política é da pessoa. A comunicação pública é institucional. Ela perpassa, ela permanece, ela fica, independente dessas trocas de gestões. Sim. Então, a sociedade precisa entender isso também, né? Porque as coisas vão se confundindo. Então, eu diria que vocês estão prestando um serviço, né, público muito importante para estar orientando e desmistificando isso na sociedade, né? Da importância das pessoas entenderem como funciona a dinâmica de comunicação de uma família. Cada vez mais, né, antes do advento, a gente está julgando muito o celular. Mas antes do celular, nós tínhamos a televisão. As pessoas ligavam a TV, bota os filhos lá na frente da TV e esquece do mundo. Né? A gente só mudou de tecnologia. Né? E agora tem a inteligência artificial, que também a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, assim, quem é que está educando um filho? Qual é a responsabilidade, né? Então a gente precisa voltar a repensar um pouquinho em sociedade, em questão de sociedade, qual é a nossa responsabilidade, porque a responsabilidade da comunicação é de cada um. Primeiro, para eu transformar a comunicação da minha família, eu preciso ter consciência, presença e escuta da minha. Eu preciso me escutar. Como eu estou me posicionando, me portando, reagindo. Se eu chego em casa estressada do trabalho, eu respondo mal, ou eu uso um tom de voz agressivo, ou eu digo assim, família, eu preciso de 5 minutos, eu preciso tomar um banho, tive um dia cheio, exausto, daqui a pouquinho eu volto e quero saber como é que vocês estão, como é que está o dia. Sim. Isso é presença, isso é presença, e isso é escuta genuína. Porque não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo. Para escutar, inclusive, tu precisa antes abrir mão, então, até te reservar a ti próprio, né? Começa por si, para depois para o outro, né? Porque, Cordioli, se eu não tenho um autoconhecimento, se eu não me escuto primeiro, se eu não olho como estão as minhas emoções, como está o meu tom de voz, eu não tenho condições nem de estar presente e nem de escutar, porque a minha cabeça está em outro lugar. Está no problema de trabalho que eu deixei, ou, né, eu uso uma forma lúdica, né, principalmente para os empresários, assim, muitos assim dizem assim, Ana, mas o que é inteligência emocional, né? Falam tanto, né? Alguns têm coragem de me perguntar, né? Eu os parabenizo de terem humildade de me perguntar, porque muito a gente fala, né? E muitas pessoas elas não têm coragem de perguntar exatamente o que é. E eu digo assim, eu uso uma forma lúdica, eu falei assim, imagina uma cômoda. Aí você vai imaginar uma cômoda como você quiser. Se ela é de madeira esculpida, mas imagina uma cômoda cheia de gavetinhas. Quando você estiver saindo do trabalho para casa, deixe os problemas que não foram urgentes, né, questão de vida ou morte,
dentro das gavetinhas certas. Quando você voltar no dia seguinte, você abre a gavetinha para resolver. Porque não vai resolver o problema você levá-lo para o seio da sua família. Você tem que fazer uma gestão de tempo e usar o tempo de trabalho para o trabalho. Eu sei que é difícil. Muitas pessoas demoram um tempo. Isso exige maturidade. Eu sei porque eu passo por esse processo aí. E às vezes é difícil, quando as coisas são urgentes, tu conseguir separar as coisas e não confundir. Exige autocontrole, disciplina e responsabilidade. Mas eu concordo contigo que é muito melhor. Mas, Cordioli, assim a vida fica mais leve. Sim. Porque muitas vezes a gente, a gente precisa se perguntar, né? E as coisas têm seu tempo também para serem resolvidas? Tem. Lógico que há situações e situações. Casos de saúde, né? Por exemplo, deixei um filho na escola e o filho está com febre. Poxa, olha, eu chego na empresa e eu digo, olha, hoje o celular vai ficar ligado, né? Eu tô com uma emergência familiar. Sim. Aí tem que ter empatia, né? Também do trabalho para esse tipo de situação. Mas também o sentido da família querer presença, querer escuta e querer atenção. Não cada um, né? A gente senta hoje e a gente via isso, né? Agora eu até tenho visto menos quando a gente sai. Mas famílias, assim, jogam tablet, celular, né, nos filhos para poderem fazer as refeições com mais calma e tranquilidade. Sim, isso é o que tu mais vê hoje, né? Sim. Mas por que não educar? Claro, para uma criança ficar 2 horas sentadas num restaurante é complicado, né? Por isso que tem área kids. Mas a gente tem que pensar assim, pelo menos eu digo, né, para as famílias, né, um dia na semana. Sim. Jantem sem tecnologia. Jantem olho no olho. Perguntem. É muito importante. Genuinamente. E isso está se perdendo também. Totalmente. Eu acho que a gente pode também assim pensar um pouquinho, né, eu acho que nessa questão do por que nós chegamos aqui nessa situação, né? Porque eu me recordo, assim, claro que nós vivíamos uma sociedade muito mais hierarquizada dentro das estruturas e acelerada, assim, de poder, né? Que a gente viu da aceleração social, Rosa, né? Nós criamos, todos nós, né? Especialmente eu que sou mais velho que vocês, mais jovem há mais tempo, nós tínhamos a sociedade muito mais hierarquizada, dentro de todas as estruturas. De respeito. Eu digo assim, depende. Tinha algumas coisas que não eram boas e outras eram boas. Né? Porque assim, nem tudo era bom, né? Nem sempre os exemplos eram bons. Né? Mas tinha um lado bom. Eu tive sorte de ter bons exemplos, mas isso não dá para generalizar. Né? Porque eu acho que havia também assim, muito abuso nas empresas, dentro das famílias. Dentro da família, claro. E havia aquela coisa do silêncio, né? A gente vê isso levando até para a área criminal. Quantas questões que eu particularmente, né, trabalhei anos e anos com crimes sexuais, que havia estupro dentro de casa dos filhos, das filhas. Mas isso até hoje, né? Até hoje. Então, assim, mas hoje as pessoas estão mais... houve, digamos assim, essa mudança cultural de questionamento, né? Agora, claro que uma hierarquia ela é fundamental. Eu digo o respeito que eu tinha falado. Porque o que eu vejo, assim, também é uma questão, assim, de perda de controle. Porque nós falamos aqui, né? Uma das coisas que eu vejo, assim, uma análise que eu faço a respeito dessa situação, por que nós chegamos aqui? Eu estou puxando um pouquinho para a filosofia agora, né? Então, nós chegamos assim, tu vê bem, a nossa sociedade, com a questão da tecnologia, eu vou trazer um pouquinho do Hartmut Rosa, né, do sociólogo. Tu tens, assim, uma sociedade que começa na Revolução Industrial a trabalhar a partir do tempo linear e não mais o tempo cíclico, né, sendo cíclico aquele tempo da natureza, depois tu passa para o linear, que é o relógio. Sim. Eu acho que a figura mais emblemática que nós temos é a esteira de produção, né? E é o relógio controlando o nosso tempo, a hora de dormir, a hora de comer. Enquanto hoje, até já tem hoje na internet pessoas dizendo, não, se você quer ter saúde e vida, quebra com essa... É um negócio muito fácil de dizer para quem não está no mercado, né? Tu tens que trabalhar, porque a hora que o ônibus passa é a tal hora, a hora que tu vai almoçar que tu tem que sair que
na empresa é meio-dia, sei lá, então tu tens esses tempos. Mas digamos assim, esse encurtamento da vida, né, do tempo, apesar assim de a gente ter trabalhado todos esses mecanismos para tu aumentar o tempo, na verdade tu encurtou o tempo, os tempos cada vez são mais curtos, né? A gente percebe isso no final do ano. Diz, poxa, mas chegou no fim do ano, é incrível, né? Então, veja, até tinha um professor, o professor Luciano de Jesus, não sei se tivesse algo, Luciano. Foi teu professor. O Luciano brincava, ele entrava na aula, eu sempre fui aluno dele também, ele dizia assim, Feliz Natal, colegas, né? Ele lembra, acho que ele já dizia isso, né? Por que ele dizia isso? Ele disse, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou dizer Feliz Natal, porque o fim do ano abram o olho, porque já no fim do ano vocês têm que ter entregado os trabalhos e tal. Então, eu acho que esse encurtamento, todo esse mecanismo, acabou, porque o que eu quero colocar com isso é que nós sempre nos achamos muito livres nas nossas opiniões e nossa liberdade. Tanto, né? Na verdade, nós somos nada livres, né? Nós somos controlados por esse negócio hoje. Isso aqui é um controle imenso e que a tecnologia em geral, ela fez o quê? Ela é maravilhosa, eu não sou contra. Ao contrário, sou um usuário, até o Leandro também aí, né? Nós estamos com uma câmera nova aqui, inclusive, tecnológica, mas tem esse outro efeito colateral bastante negativo, né? Que por trás de tudo isso há um direcionamento de isolamento do indivíduo. Nós fomos isolando o indivíduo, essa é a ideia, porque por que tu isola o indivíduo? Uhum. Como é uma fórmula boa de tu isolar o indivíduo, é tu inflar o ego dele, é tu manipular o ego dele, é tu criar uma sociedade com as pessoas que é o eu que toma conta de tudo. E se tu pensares nisso, vai ter reflexo na educação dos filhos, que não conseguem mais controlar os filhos porque tu já não tem mais força, né? Porque a criança também já não se sente controlada e ela então quer tudo, ela quer tudo. Então, o que eu percebo, assim, por trás desse condicionamento que é altamente pensado e projetado, porque isso aqui é um grande vendedor, é o melhor vendedor de todos. Não existe nada mais genial do que este vendedor aqui. Eu concordo contigo. Ele é um grande vendedor. Está dentro da tua casa. A televisão, ainda. Tu falasse que a gente botava os filhos para assistir. A televisão também foi um grande vendedor. Mas tinha que ir lá comprar. Aí tá aqui tá e traz. É o caso que a gente conversava, né? E traz o que tu quer por causa da inteligência artificial. Porque o algoritmo vai te isolando. E a rede social, ela é uma extensão consequente disso, porque quando tu estás na rede social, este é um problema que eu acho que entra nessa questão da comunicação. Quando tu estás na rede social, tu tens a ilusão de que tu estás falando para o mundo. Tu não está falando para o mundo, tu está falando para meia dúzia, entre aspas, uma meia dúzia, um pouco mais, um pouco menos, de pessoas que te seguem, que te acompanham, e mesmo os que te seguem, aqueles que realmente te olham ali diariamente ou mensalmente e tal. É, o que tu chama de bolha. De bolha. Porque pode ser mesmo uma pessoa que não seja teu seguidor, mas está dentro da tua bolha, que concorda contigo. Cada um está na sua caverna, que concorda contigo. E eu acho que essa questão da bolha, tu vê bem assim, ó, é muito interessante, né? Que as nossas bolhas são muito pequenininhas. Porque primeiro ela começa com a tua própria bolha, tu começa a criar, porque uma das coisas que hoje tem sido bem difícil, que é na tua área, né, do jornalismo, é assim, ó, cada um procura a sua fonte de informação para fazer o download. Perfeito. Entende? Tu vai procurar a tua fonte, porque tu assim, ó, eu não acredito nesse cara porque ele não é da minha bolha. Ele está dizendo um negócio, a fonte é um diagnóstico perfeito. É furada, porque já está contaminado. Isso mesmo dentro da mesma família, cara. Mesmo dentro da mesma família. Vou conversar com meu pai, cada um assiste um jornal. Tu sabe, e não fecha. Cada um na sua perspectiva. Tu sabes, assim, o que eu quero dizer, o que eu quero chegar, ao fim e ao cabo, é que isso é, na verdade, filosoficamente colocando, isso não é um acaso, isso é uma coisa conduzida. Aí porque o problema, nós falamos aqui, nós todos trabalhamos com a palavra, as palavras, elas
Porque as palavras, né, elas sedimentam toda a cultura, né? Nós somos palavra, nós somos linguagem. A palavra ela condiciona uma série de reações porque ela já traz impregnada dentro dela toda a experiência de um povo, de uma cultura. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma pequena volta e tenho medo de me perder, mas eu acho importante. Mas aí a gente te resgata. Por favor. Eu ia te dizer assim, ó, quando tu diz assim, olha, 7% da comunicação é verbal, 38% é comportamental, mais ou menos. Não, assim. É ritmo de fala. Ritmo de fala, né? Ou seja, não deixa de ser assim postural quase. Mas é que tá ligado com o 55% é a não verbal, que é a postura. A postura, tá. Bom, tu vês bem como é interessante isso se tu traz isso aí para uma outra cultura. Se tu cair, por exemplo, essa mesma coisa dentro, é uma cultura que eu conheço muito bem, porque eu pertenço bastante a ela, a cultura alemã, sou de origem alemã, todos aqui sabem disso, e então, do lado da minha mãe, né? E se tu entrar, por exemplo, na Alemanha com determinada forma de falar, já muda completamente. Quer ver uma coisa? Uma vez a minha irmã, que é professora da URGS, na área da letras, e ela trabalha com inglês, a área dela é o inglês, ela dá aula para pessoas de vários segmentos e tudo, né? Ela trabalha com pós-graduação da URGS. E uma vez ela me disse uma coisa muito interessante, assim, que na aula, por exemplo, havia os japoneses que vinham aprender o português, que ela também dava aula de português para estrangeiros, claro, com a língua base o inglês, né? E que a forma de comportamento, de reações, era completamente diferente da nossa. A nossa cultura, ela é muito da postura, por exemplo, do gesto, do tom de voz que tu colocaste, enquanto, por exemplo, que na língua mesmo, digamos assim, na cultura alemã, isso não é uma coisa tão importante. Entende? No inglês também. No inglês também. Porque eles têm que ser thanks. Eu me lembro quando eu recebi o Finis aqui no Brasil, tudo era thanks. Eu disse, professor, o senhor não precisa dizer thanks, porque o final da frase já dá uma entonação se é uma coisa de gratidão. Eles não têm essa percepção, porque isso é uma questão cultural. Então, vê bem como é interessante isso, que também eu estou trazendo isso, né? Como essas questões acabam, por isso que eu disse que ia fazer essa volta, assim, né? Como às vezes essa questão ela toma uma outra perspectiva, né? Mas eu quero voltar a essa questão só para encerrar e depois a gente seguir nesse caminho que a gente está trabalhando, mas existe, na verdade eu falava da questão da palavra, né, e que as palavras são muito fortes. Eu lembrei muito do meu teórico do mestrado, Roland Barthes. Tá, sim, com certeza. E aí, o que acontece, tá? Tu tens, assim, eu vou partir desse... vou trazer aqui agora a comunicação empática, né? Eu vou trazer assim, então eu vou falar que nós todos vivemos, todas as nossas culturas, mesmo a chinesa, ou hoje talvez as exceções são Coreia do Norte, assim, nós vivemos num mundo, assim, capitalista. É o mundo capitalista. Sim. Os chineses têm lá um sistema muito particular político, mas vivem o capitalismo. Todos nós estamos aqui comprando. Então, coisas produzidas pelos chineses, né? Exato. E eles comercializam. Então, nós temos isso. Então, nós temos, assim, eu acho que isso vem se desenvolvendo e talvez aqui entre na questão da dignidade humana, que esses grandes interesses corporativos internacionais, porque isso não tem pátria, não tem bandeira, tem a cor do dinheiro, né? Este tipo de realidade que nós vivemos hoje é que comanda as nossas reações e as nossas ações. Então eu acho que o grande desafio, é difícil dizer isso para tu chegar, no caso, falar isso, olha, para um empresário que ele quer ganhar dinheiro. Não, mas eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso produzir.
não é isso que eu estou falando. Nós somos o mundo do trabalho, não é nada disso. Eu estou falando num aspecto mais profundo, que é, digamos assim, a nossa subjetividade, que está sendo absolutamente já de muitas décadas e agora chegando num ápice, a nossa subjetividade, o nosso pensamento tecnológico. Nós já pensamos formamentes tecnologicamente. E isso é ser peça de uma grande engrenagem do mundo para não usar a palavra aquela maldita, né? Mas das grandes instituições econômicas. Tá, deixa eu tentar traduzir o que tu falou para ver se eu entendi numa linguagem filosófica A costura é grande. e não, eu acho que ele falou um negócio bem sintético aqui no final, que é bem kantiano. Na verdade, para conectar com a dignidade da pessoa humana, porque Kant diz que o ser digno é aquele dotado de razão capaz de dar a si mesmo a lei. Tá? Então ele é autônomo, auto a si próprio, nomes a lei, e esse é o ser digno. Os outros, que não são seres dignos, eles possuem valor, ou seja, o ser digno, ele é um fim em si próprio, e o que possui valor, que não é capaz de dar uma lei a si próprio, a lei da razão, ele possui valor, isto é, ele pode ter outra coisa colocada no seu lugar. E tem o imperativo categórico, que formulado na formulação dos fins, que diz de sempre tratar ao outro como um fim, ainda que você o trate como um meio. Formulei errado aqui, mas a ideia é essa. Sim. Você Nós pode tratar ele como meio, mas você tem que levar sempre em consideração que ele é um fim. Do jeito que você coloca, nós hoje em dia somos instrumentalizados pela palavra maldita, que você não quis dizer, mas não vejo o problema de dizer, são as big techs, né? Eu imagino. Não, eu ia falar do capitalismo, de um capitalismo assim, porque o problema é que É capitalismo de big techs mesmo. Big techs. É, Né? Porque eu não quero. Eu acho que não é só Big Tech, né? Não são só Big Tech, Sim. mas todo o universo que envolve, né? Entendi. Hoje, por exemplo, governos. Os governos, petróleo que nós estamos vendo Sim. aí agora, é o Sim. petróleo, as terras raras. E a briga que nós estamos vivendo E junta, no mundo, né? e junta o capital e junta os governos numa quadrilha só. É uma quadrilha, porque hoje os governos são comandados pelos grandes empresas. Empresa não é mais a palavra. Não. É os conglomerados, sei lá, também não é, eu já nem sei mais o que é. É tão grande que isso é tão grande que são maiores que os governos. Muito maiores, né? Muito maiores que os governos, então, mas continua porque eu estou achando interessante. Não, e eu acho que, mas é exatamente o que você colocou, né? Na verdade, acaba que a gente, a negação da dignidade da pessoa humana, essa condição que você colocou, a negação da dignidade da pessoa humana no sentido que a gente realmente é instrumentalizado. E eu acho que o que quebra isso e não há uma escuta. Eu acho que esse é o que tu trouxeste, eu estou muito contente com a tua presença aqui, viu, Ana? Porque eu acho que tu trouxesse algo um pouco diferente do que a gente geralmente está acostumado. Nós acabamos ficando dentro de uma certa bolha assim, da filosofia. Aí eu furei a bolha. E tu furou um pouco essa bolha, mas graças a Deus, né, nós precisamos disso. É porque assim, eu acho que na raiz, talvez assim, como uma solução para isso, está isso, entende? Porque nós nunca vamos deixar de ter, assim, nós precisamos da competição. O homem, nós estaríamos ainda com TACAP, né? Nós precisamos da tecnologia, né? Nós precisamos do médico. Quando eu digo, às vezes, aí eu vou fazer, assim, aqui, fazer uma apologia da educação em geral, né? Certa feita um indivíduo, porque os alunos de tal universidade ficam lá, sei lá, fumando maconha. E eu digo, querido, tu vai querer o camarada aquele que se formou nesta universidade, que eu não quero dizer o nome, ou naquela que tu fez a distância, a medicina, que tu não precisa estar presente. Se tu tiver um problema cardíaco, tiver que ser operado, tu quer ser operado por quem? Sim. Aí ele ficou, mas tu tem razão. Mas eu prefiro ser operado por esse cara que foi formado nessa universidade. Se ele fumou maconha, isso não me interessa. Quero saber se ele aprendeu o negócio lá, isso é outro problema jurídico. Quero saber se ele entendeu o negócio e vai me operar e eu tenho chance de sobreviver. Então, eu acho que uma chave, agora voltando à questão, uma chave de tu, que é
aí o nosso ponto de convergência, talvez nós três, né? Do Aristóteles, e Gadamer, enfim, toda essa O atual Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han. Eu acho que essa questão de tu, primeiro, visão crítica sobre si mesmo, né? Eu acho que faz parte também daquela coisa assim, só um pouquinho, família, eu quero respirar. Isso é um digamos assim, um raio de luz, de lucidez, de tu tomar um fôlego, porque isso é um pensamento crítico. Isso é oráculo de Delfos e Sócrates, né? Conhece-te Conhece a ti mesmo. Né? Por isso que para depois a solução de todos os problemas está na filosofia. É que, na verdade, o oráculo de Delfos dizia o seguinte, né? Tu não é o que tu pensa que tu é, né? É que, na verdade, isso que era o conheça-te a ti mesmo, era o seguinte, tu és apenas um humano. Então não vem aqui dar mais aos deuses do que estejam dentro das tuas posses. Isso mesmo. Isso é o oráculo de Delfos, né? E a gente pode fazer isso como metáfora para outras coisas, né? Sim. Porque a gente tem que ver, por isso que eu acho também esse pensamento da filosofia, porque o primeiro passo da filosofia é tu ser humilde e perceber isso. Olha, eu estou sendo... Vou levar para a comunicação, vou mudar o foco, vamos trazer para nós. Poxa vida, eu cheguei lá e estou de mau humor e realmente assim, poxa, podia ter conversado melhor com aquela pessoa. Sabe? Às vezes é teu funcionário ou uma pessoa que, sei lá, e tu digo, poxa vida, por que a gente sabe? Eu acho que nós perdemos algumas coisas, nós temos que resgatar. Por exemplo, bom dia, boa tarde. Sim, meu Deus. Tu não acha básico isso? É o básico. Todo mundo, né? Até as pedrinhas da rua. Tu não rua. acha? Nós aprendemos isso em básico, casa. Né? É o básico. Olha, eu vejo pessoas assim que o reconhecimento, a alteridade começa aí. Começa aí. Perfeito. Perfeito. Bom dia, boa tarde. Eu queria... Aliás, eu teria aberto várias janelinhas na sua fala. Desculpa. Mas eu queria trazer... Ontem eu compartilhei um recorte da entrevista lá do programa do Armando, contando um case de uma empresa japonesa, que eles tiveram que fazer um reajuste, só que foi um case amplamente citado, né, e estudado pelos empresários no ano passado. Só que é um case de 2016. Porque a pauta do programa era a questão da construção de imagem e reputação, porque a construção da imagem a gente controla, que é essa questão da palavra, as palavras, a narrativa, as histórias, o tratamento, o cumprimento. É no 1 a 1 que a gente vai construindo a nossa imagem, que tem que ser coerente. A forma que a gente se relaciona, que a gente se comunica, que a gente se porta, tudo isso constrói a nossa imagem. Então, assim, não adianta tratar bem o CEO e tratar mal o porteiro, né? Ou cumprimentar... Fica falso, né? Inclusive. Total. Falta de coerência. E aí... E a reputação é o que falam da gente, né? E isso a gente não tem o controle. Mas a gente tem como administrar, como fazer uma gestão sabendo do 1 a 1. Por isso que, com o advento das redes sociais, não há mais aquela coisa, não, essa é a minha vida privada e essa é a minha vida pública. Na minha vida privada eu sou assim, na vida pública eu sou assado. Não existe mais isso. Ou você é a mesma pessoa em casa, com os amigos e na empresa, ou em algum lugar você está sendo um personagem. Né? Porque não está sendo coerente. Mas a questão que eu queria falar, esse case, né, tá lá nas minhas redes sociais, ele falava assim, essa empresa teve que fazer um reajuste, lógico, gente, né, a empresa, ela precisa sobreviver, ela tem que ter uma saúde financeira. E a população não gostou muito, se sentiu, né, mal, traída, etc. O CEO dessa empresa juntou todo mundo na frente da empresa, gravou um vídeo e fez aquela reverência, né, do ângulo de 45 graus, né, que é o pedido de desculpa, de perdão. Os japoneses, sim. Para pedir perdão para os clientes, para a sociedade, pelo aumento, pelo reajuste, né, do produto. Então, o que acontece, né?
o respeito das sociedades com relação ao relacionamento. Ou seja, algumas sociedades levam muito mais a sério Sim. a sua imagem e reputação. E o que a gente vê dos influencers, né, ou o que a gente vê de alguns políticos, né, que parece que usam, né, e aí fazem um mau uso da rede social, que parece que estão sempre em palanque eleitoral. Gente, um recado para esse político. O mundo mudou, e faz tempo. Né? O Dado Schneider, né, tem um livro, O Mundo Mudou, bem na minha vez. Não, o mundo mudou. A gente faz política diferente hoje, desce do palanque. Você precisa falar olho no olho com o seu eleitor, com a sua sociedade. Você está ali para servir e representar o povo. Então, quando você usa muito o discurso de uma maneira não honesta, né, tá buscando uma retórica de uma forma distorcida do que o fim, né, de construir a felicidade do povo, de ser um instrumento para que o povo realmente, né, consiga conquistar a sua felicidade, a gente está distorcendo as coisas. Sim. E uma outra janela que eu venho para a responsabilidade social do jornalismo, minha graduação, minha formação. O que a gente vê hoje são vieses. Né? Na época que eu me formei, e agradeço a cada professor que eu tive, que me orientaram a pensar e me instruíram a isso, e eu passei isso para os meus alunos. Né? O que a gente acontece? A notícia, ela tem perspectivas, ela tem várias versões. Por quê? Porque, por exemplo, essa garrafa, ela tem 360 graus de possibilidades de ângulos diferentes. Então, cada fato que acontece, não há verdade absoluta. Isso aí. Há uma narração de quem viu por aquele ângulo. E nós, né, da época das antigas, nós tínhamos que encontrar pelo menos versões 3 distintas sobre o fato para construir a matéria. Interessante. Segundo fulano, de acordo com fulano, porque não éramos nós, jornalistas, que opinávamos. Nós construímos uma matéria para a sociedade avaliar. Diferente, né? Diferente do que nós temos hoje. Qual é a responsabilidade? Então, de uma forma, lógico que entram várias questões no meio, entra a questão capitalista, financeira, etc. Sim. Mas nós precisamos resgatar essa responsabilidade social do jornalismo. É verdade. Tanto porque eu também gravei um vídeo, porque foi algo que me incomodou muito nos últimos dias, que foi um episódio envolvendo a inteligência artificial com uma senhora aqui do interior. Não quero falar muito, para dar muito pano para manga, mais do que essa exposição que ela sofreu. Mas, assim, qual foi a responsabilidade do jornalismo, da mídia, em expor essa senhora? É uma mãe. Massacre. Massacraram, É uma mãe. E aí, assim, e aí vem uma coisa que aqui é algo, uma análise, sem julgamento. Não estou julgando quem utilizou, quem embarcou no meme, as empresas, as escolas que embarcaram no meme por uma curtida ou por surfar na onda. Gente, por exemplo, uma escola que utilizou isso não é uma escola que está pensando empaticamente na criança. Sim, o que está ensinando. Entende? Então, assim... Isso acontece com um aluno da escola. É que, na verdade, tem uma monetização. Sim, disso, né? Mas Conrado Cordioli tem uma coisa que eu aprendi há 25 anos com o meu amigo Clóvis de Barros Filho. Isso é gestão de comunicação, gestão de crise. Toda vez que eu volto a usar esse meme, eu estou reforçando a tese inicial. Ou seja, eu estou colocando na berlinda a vítima. Está revitimizando. Isso. Então, assim, era justificável num termo de responsabilidade, né, dos meus colegas de imprensa, utilizarem isso, protegerem a identidade dela, da família, mas utilizarem isso como algo de alerta. Não interessante isso. Assim, gente, hoje a inteligência artificial faz tudo, e principalmente porque a gente está num ano eleitoral. As pessoas vão receber vídeos fake. É que isso entra naquilo que a gente estava falando, né, Ana?
E, Leandro, a questão da monetização, que está, isso na verdade, assim, ó, cada curtida gera visualizações e tu acaba gerando lucro com isso, porque assim, ó, o que acontece? Tu quer dizer uma coisa? Aqui no Brasil, tá, nós não temos, isso é uma discussão até puxando lá para o jurídico, que é menos filosófico, mais Conrado, jurídico. me permite Claro, por só favor. interromper, só para te ajudar, a questão do clique e monetização, mas aí vamos para a imagem, reputação e esse exemplo do Japão, né? O que uma escola ganhou ou uma empresa ganhou reforçando algo negativo? Não, concordo. Entende? O que Podia isso obter o mesmo acrescenta? que a escola clique, não é ela, monetização com algo positivo. Mas é que na verdade, assim, ó, não, Isso. é que na verdade não é a Sim. escola que vai ganhar a monetização, né? Ela só perde, digamos, todo mundo que está, que quem está ganhando isso são as redes sociais. Eu acho que o ponto dela nisso até que tu tá outro, falando? Conrado. Desculpe, talvez eu não tenha entendido. O ponto dela é que tu pode obter o mesmo resultado em termos de divulgação, mas ensinando bons valores. Entendi, desculpa. Tá. E isso é muito aristotélico retórica, né? Verdade. Que a retórica ela não serve para qualquer coisa, mas para convencer da verdade. Sim, Isso. É muito o fundo aristotélico do teu trabalho. Né? Então eu concordo contigo. Eu queria, até pelo tempo, te propor um desafio agora. Tá? Porque eu estudei há um tempo atrás, durante o doutorado, lá um autor que é Adam Smith, famoso Teoria dos Sentimentos Morais, e ele tinha um debate com Hume. E a posição do Hume, em termos de empatia e simpatia, era muito parecida com a tua, né? De entrar dentro e compreender o outro. Só que o Adam Smith, na Teoria dos Sentimentos Morais, ele inverte isso aí. Eu tô propondo isso para ti exatamente como um desafio, porque tem algumas posições, por exemplo, a relação do pai com o filho, a relação do professor com o aluno e a relação do juiz com as partes, ou, no caso, com a parte que venceu ou com a parte que perdeu, né? Chega uma hora que isso pode ser invertido. Essa escuta empática ela pode ser invertida. E, primeiro, eu assisti a tua entrevista também e vi que você associou a simpatia com a questão do político que se apresenta, vamos dizer, segurando a criança no colo, comendo pastel no boteco, né, tomando uma dose sempre de uma... sorrindo. Sempre sorrindo. Então, a simpatia com essa amabilidade assim, forjada, né, com essa afabilidade falsa, né, que ele tenta emular, mas que ele não é daquilo, né? Ele sai do pastel e vai comer lagosta, sei lá. A gente sabe que isso não se sustenta 24 horas. Não, é só para ir para a imagem, né? Assim, na verdade, fechou as câmeras e já larga a criança no chão e não quer nem saber da criança, né? Então, não é isso. Eu digo porque o próprio Adam Smith, ele tem uma discussão que para ele sim, empatia, do grego pathos, e é assim, você entrar no outro, né? E o Adam Smith, ele vai chamar a atenção. E eu acho que ele tem razão nisso, e um pouco já está no teu discurso, quando você colocou a razão, só que eu quero saber o quanto vai isso, que é a simpatia, que eu já discuti contigo aqui, que não é no outro, sentir no outro, mas é sentir com o outro. E ele traz isso de um ponto de vista neutro, porque ele quer construir uma teoria moral do ponto de vista dos sentimentos morais, e quer buscar exatamente a simpatia como elemento de conexão e como base sustentáculo da teoria dele. E a ideia da simpatia para ele é, tipo assim, você nunca, e isso você já conversou comigo, você nunca vai sentir a experiência do outro como ele mesmo sente, diz o Adam Smith. Vamos dizer, assim, se você foi vítima de alguma coisa, por mais que eu tente entrar nos teus sentimentos, eu ainda vou sentir muito menos do que aquilo te afetou. Se você não é a pessoa que sofreu aquilo, por mais que você tente te colocar, se não foi no caso do direito, se você não é o pai ou a mãe que perdeu o filho, por mais que você tente imaginar o sentimento dessa pessoa, você nunca vai conseguir calçar verdadeiramente as sandálias, a não ser que você já tenha passado por uma experiência semelhante, e assim mesmo talvez mesmo não assim seja. Vai ser diferente. Vai ser diferente, e cada um vai ser de uma forma. O Kant mesmo, eu me lembro, em algum dos livros que eu li dele, ele dizia que às vezes as pessoas acham que eu sou muito... Eu não me lembro como eram as palavras, porque já faz muito tempo que eu li. Com as palavras, dizem, acho que a pessoa é muito grossa, muito grosseira, mas só porque não se compadece ou não sente tanto o exterior quanto elas mesmo sentem. Entende? Ele mesmo sofria disso, né? E certamente não era uma
pessoa que faltava empatia, mas ele, tipo assim, às vezes para uma pessoa uma coisa pequena é um sofrimento muito grande e para ti não é. Então tu nunca vai conseguir, diz o Adam Smith, vestir. Mas a ideia é assim, tu tentar o máximo possível. Voltando aqui um passo atrás, ele ainda diz assim, ainda assim, o fato de tu ter um amigo que te alegra com as coisas boas que te acontecem e se entristece com as coisas ruins que te entristecem, isso é um conforto para nós mesmos, diz o Adam Smith, né? Mas, dando o passo à frente agora na simpatia, ele diz que o importante é você sentir, buscar entender o máximo possível o que passa com o outro, sim, mas trazer isso para um ponto de vista de um observador imparcial, nem o dele, nem o teu. Porque às vezes ele pode estar sentindo excessivamente. Muitas vezes um réu que vai ser condenado, sim, por mais que ele esteja errado, ele acha que está sendo feita uma injustiça para ele. Sim. Agora ontem veio um caso de que o cara foi alegar legítima defesa, assim, é uma situação ridícula que a gente vê na televisão, isso ocorre todos os dias, que 2 jovens numa moto, houve uma discussão de trânsito, saíram da situação, o cara saiu correndo atrás, efetuou disparos, matou a menina, uma garota, não, a jovem, e tentou matar o menino que foi baleado também. Ele alegou legítima defesa, assim, que na cabeça dele, eu não sei nem como se anima a alegar legítima, mas você entende? Mas nesse sentido, intolerância, né? Nesse sentido é que eu estou agora te colocando esse desafio que é, você coloca como praticamente um dever moral nosso, um dever social da comunicação empática, e eu acho que falta, eu acho que tu tá certa, mas eu acho que tem situações que eu te coloquei, do pai com o filho, e isso talvez aqui o amor seja importante, o amor, né, o ágape seja importante, sim, né, fazer isso com de fato amor pelo próximo, né, do chefe pelo subordinado, do diretor pelo colaborador, da professora com o aluno, ou no caso mesmo do judiciário, do juiz com as partes, em que essa relação, ainda que você tenha que se colocar no lugar do outro, talvez seja mais importante, talvez seja mais central, esse movimento do Adam Smith de trazer esse sentimento para o julgamento de um observador imparcial, que a diferença dele, do Adam Smith para o David Hume, é que esse observador imparcial submete esses sentimentos e essas emoções ao juízo da razão, para ver o que de fato está na medida ou não. O quanto isso é factível ou não, também não sei. Deixo aberto para ti, e quanto eu vejo que a tua posição já traz essa questão do juízo da razão. Você também coloca, sim, não só sentimentos, tu bota etos, patos e logos, sim, né? Então a razão também tem uma função mediadora enquanto você fala de empatia. Então a questão dele é frisar a palavra da simpatia, de sentir com o outro através de um mediador imparcial. E eu vejo que nessas situações em que o pai e a mãe é chamado a educar, e a educar por amor, né? Quem ama, tem um livro até, né? Do Isamitiba, né? Que a minha mulher fez psicopedagogia. Então, quem ama, educa, né? Então exatamente nesse sentido de que educar com amor é ao mesmo tempo compreender, mas fazer um juízo da razão do que é apropriado, porque senão a gente rompe exatamente essa relação de respeito que você colocou dos filhos com os pais, né? Esse devido respeito que é para o bem dos filhos, do funcionário com o chefe, do que é para o bem do funcionário também, no sentido de que ele integra a empresa e é para o bem, sim, da empresa. Não que não haja abusos e excessos, mas eu tô colocando essas situações em que realmente é apropriada essa inversão. Tá. Como é que tu te posiciona em relação da simpatia e em relação desse observador neutro aí e nessas situações? Ótimo. Eu tenho que te dar várias respostas, 3, tá? pelo menos. 3 pontos. Primeiro, simpatia e empatia não são sinônimos. Porque eu posso ser uma pessoa empática sem sorrir. Sim. Já a simpatia já pressupõe e exige que eu dê um mínimo sorriso. Tá. Da questão de simpatia no relacionamento, no trato. Eu separei aqui, eu entendi, porque eu assisti a tua entrevista. Aqui tu tá puxando para amabilidade ou afabilidade. Tá? Eu tô tentando isolar a simpatia do outro lado. Ok, mas a comunicação empática que eu trabalho, ela não tem fundo terapêutico, e tanto que os 3 passos que eu trabalho,
eles não verbalizam emoções e sentimentos. Só retomando, tu já expôs. Presença, escuta acolhedora, aquela sem julgamento, e o diálogo empático. Eu escuto não para mudar a sua opinião, né? Porque a escuta, porque muita gente escuta, né, no primeiro nível, mas já formulando a resposta Sim. que eu vou te dar, ou seja, não está escutando genuinamente para te compreender. Então, o que acontece? Quando eu trabalho a comunicação empática em todos os níveis, em todas as esferas, na educação, na família, ela não busca trabalhar a emoção, o sentimento num fundo terapêutico, diferente da técnica da comunicação não violenta. Aqui tem uma diferença conceitual muito importante, porque muitos autores, eu até estava conversando com o Conrado antes da gente iniciar o programa, muitos autores usam como sinônimo a comunicação não violenta, a CNV, como sinônimo da comunicação empática. E não tem absolutamente. A comunicação não violenta nasceu como uma técnica de comunicação para mediação de conflito na segregação racial de 1960, né, nos Estados Unidos, justamente dentro de uma escola, para ensinar crianças a se comunicarem e se relacionarem de uma forma não agressiva, não violenta. Daí o nome. Sim. E o Rosenberg, né, eu tenho uma admiração, um carinho imenso pela obra e pelo legado que ele deixou. Porque ele começou nas escolas, levou a comunicação não violenta para as empresas, das empresas, um dono de empresa disse, olha, vou te levar lá para casa para você resolver o problema com a minha mulher, nós temos um problema há 30 anos, então ele foi atender famílias, e das famílias, ele terminou a vida dele resolvendo conflitos entre povos e nações. Então o Rosenberg deixou um legado, assim, Sim. fantástico, mas a comunicação não violenta, ela tem 4 passos. A pessoa fala o fato, e é um por vez, fala como ela se sentiu, então é importante expressar as emoções, os sentimentos. Um terceiro passo é fazer o pedido. E um quarto passo, é o fato, é o sentimento, o que ela não quer mais e depois o pedido. Então, o que acontece, né? É bem diferente da comunicação empática que eu construí, que eu trabalho. Porque ela previne o conflito, ela torna as relações mais harmônicas. E, principalmente, antes de qualquer competência que eu oriento o desenvolvimento, porque todos nós temos em diferentes níveis, eu trabalho com a dimensão do respeito. Eu preciso respeitar o outro ser humano, eu preciso respeitar os valores, as opiniões, o pensamento, o conhecimento, mesmo que seja totalmente diferente. E aí, por que a sociedade... Não, e mesmo que seja o réu, no caso do judiciário, né? Totalmente. Mas nós, enquanto ser humano, nós essa é a conexão com a dignidade da comunicação. Julgando o tempo inteiro o outro. E isso é uma coisa muito difícil, porque eu que ensino, eu preciso me vigiar, me escutar e me policiar também. Porque nós sempre escorregamos na questão do julgamento. Por quê? Porque eu olho o outro de acordo com os meus valores, o meu conhecimento, a minha experiência, a minha bagagem. Espelhamento, né? Exato. Só que nós temos que entender, que eu acho isso mágico na vida, cada ser humano é único. E nós aprendemos até o nosso último dia de vida. Nós temos a oportunidade e a bênção de aprender até o último dia de vida. Por que eu vou ser arrogante? Eu vou transferir e trocar e compartilhar o que eu sei. Quanto mais eu compartilhar o meu saber, mais eu vou expandir. E mais possibilidade de eu aprender com essa troca, aprender a sua visão de mundo, a sua experiência, os autores diferentes, né, do que a gente estuda, assim como você. Mas se eu ficar na minha bolha, na minha arrogância, ou na minha caverna, ou só no meu grupinho, só que para isso nós precisamos voltar um pouquinho para a questão do respeito e trabalhar mais a questão da tolerância, que é o que falta na sociedade hoje. Eu colocaria no discurso do judiciário, que eu já falei contigo também, eu acho que respeito, tolerância,
fundamentalmente o respeito. Eu acho que aí envolve amar a si, amar ao próximo, nessa relação intersubjetiva como um princípio moral, não um princípio religioso. Sim. E acho que tu está distante diante do outro, isso é uma exigência da dignidade da pessoa humana. Mas também nessa relação vertical que eu te coloco, que envolve respeito e amor, nesse sentido ágape, né, de amar ao próximo, né, ou seja, não é para os meus interesses que eu estou numa relação vertical, mas eu estou na relação de pai e filho, ou mãe e filho, em prol do próprio filho, corrigindo ele, né, ou em prol da própria parte, fazendo justiça. Eu tive experiência, eu fazia muitas audiências, trabalhava com direito de família, direito, assim, fiz várias audiências. Uma vez eu comentei com o Conrado que diante de todas as audiências que eu fiz, eu tive uma juíza, eu até me lembro o nome dela, mas eu não sei se... acho que não vou citar. Não deve citar. Mas que ela foi, assim, uma pessoa que me marcou na minha carreira, porque às vezes você entra numa audiência, do ponto de vista do advogado, né, Conrado, e tu vê um juiz muito camaradão, muito, sabe, talvez muito simpático nesse sentido que você falou, né, aí tu já fica meio assim, né, tem a própria polícia, né, tem aquele negócio do tira bom, tira mal, né, o tira bom, que é o que está sendo simpático, na verdade ele está querendo que tu te entregue, né, então tem essa situação também, mas essa juíza, ela conversava, e eu não estava acostumado a ver isso no judiciário, com uma postura que eu poderia, eu não tenho muito, é uma postura régia, mas eu poderia chamar de, talvez numa linguagem que às vezes traduzem Kant, né, por respeito ou reverência. Ela se impunha pela distância que ela mantinha entre as partes e pela reverência que ela impunha. Então ela se fazia respeitar pelas partes, pelos advogados, pela condição. É uma condição aqui que a melhor palavra é que não tem uma palavra, ou pelo menos não me vem uma palavra em português. Isso é pela forma dela como ela se postava, mantendo uma distância situação, né, própria e neutra do cargo, né, que da função que ela ocupava, né? E ela se conduzia naquele processo de uma maneira que para mim assim foi, diante das audiências que eu fazia muito seguido, ainda mais em processos de família que são muito traumáticos. Teve audiência em processos de família que eu fiz que eu acho que até o juiz chorava no final, eram os advogados, todo mundo chorando, porque é só emoção e sentimento, e aí tu vai ver, né? E a pessoa me marcou muito porque eu vivia esse sentimento de reverência, assim, no sentido de que ela se colocava de uma maneira realmente distinta. Ela exercia o seu papel de juíza. Sim, com a postura do cargo. No sentido mais literal. Com a postura do cargo e impondo essa postura. Como é que você vê isso? Isso, quando você coloca a comunicação empática, a empatia, numa situação dessa que você tem que decidir, às vezes, né, entre alguém que matou a outra pessoa e a família da vítima, a sociedade e a própria vítima morta, né? Como é que você vê isso? Eu não acho, eu acho que é uma exigência de alteridade, é uma exigência da dignidade da pessoa humana, você tratar mesmo os réus com dignidade diante de um processo judicial, e isso transforma o processo num processo legítimo de acordo com o Estado democrático de direito, sabe? É a distância entre a vingança e uma vingança que pode ser exercida judicialmente ou um processo judicial em que se busca o procedimento para alguma garantia de justiça procedimental, mas também essa materialidade em termos de respeito e de dignidade da pessoa humana, porque a pessoa que está sendo julgada ali, condenada ou absolvida, ela sabe que foi levada em consideração enquanto pessoa. Mas é que isso aí já sai do tema dela, né? Não, eu digo exatamente enquanto... Não, mas ele tá... Vou ver se eu entendi exatamente, a pergunta. Porque eu acho... Como é que a empatia fica nisso aí? Tá, mas é que eu acho... Bom, deixa eu te falar então, vamos ver. Como é que a empatia fica nisso aí? Como é que a escuta empática fica nisso? Nós temos um passo importante, né? Na função e num processo ou numa audiência, a questão da empatia, de novo, não é se colocar no lugar. Não é se colocar no lugar. Mas daí entra a comunicação assertiva. Que eu preciso comunicar
de uma forma que todos compreendam, que todas as partes compreendam, mesmo que seja algo contrário. Sim. Mesmo que seja, ou mesmo num discurso ou algo que as pessoas não vão concordar. Mas eu não preciso, se eu utilizar uma linguagem ou um tom de voz agressivo, o meu tom vai estar julgando. Eu Sim. vou estar dando a sentença com julgamento, com o meu julgamento. Sim, muitas vezes antes da sentença, Entende? antecipando o julgamento. Exato. Então, assim, a comunicação, ela existe justamente por isso. Não é pra gente ser imparcial, não. Porque todos nós temos valores, opinião, nós temos conhecimento, só que nós não precisamos impor isso de uma forma agressiva para machucar o outro. Por Sim. isso que o respeito ele tem que ser a base. E se ela conduziu isso, ela conduziu com respeito a ambos. Entende? O réu, ou todas as Eu partes acho que envolvidas. tem uma coisa que é importante, essa área Agora, é com o Conrado. Sim, eu estava esperando. Parte, eu estou há 40 anos nessa Estava esperando. Só de magistratura são 37, né? Eu diria para vocês assim, eu acho que o que as pessoas querem, eu acho assim, porque esse aliás é o meu tema de mestrado. Eu trabalhei no mestrado com isso. O doutorado eu trabalhei mais filosoficamente na questão da escuta, mas foi uma tese mais filosófica. E o mestrado teve digamos assim, uma pegada mais jurídica quase. Ficou ali, a filosofia e o direito andaram muito juntos, né? Porque foi a porta de entrada ali do dividiano. E eu acho que o que as pessoas querem no judiciário é que elas sejam ouvidas. Acho que é isso que as pessoas querem. É isso que a pessoa quer. Então, acho que toda comunicação não violenta, ou empática, melhor, porque não violenta seria, como tu disseste, eu estou dentro do que tu... Do conflito. Exato, acho bem interessante isso. Eu acho que é tu abrir a possibilidade, porque o Gadamer, aí eu acho que a hermenêutica filosófica, ela traz muita contribuição. Porque assim, o que o Gadamer diz é o seguinte, resumo aqui, né? O Leandro já ouviu isso umas 1000 vezes, mas eu vou repetir porque ela é nova aqui. Estou vendendo meu peixe para ela. Mas, na verdade, assim, tu tens que dar a chance, né, a ti mesmo de que o outro possa ter razão. É isso que ele diz, né? Então, esta é uma das, digamos assim, a vibe do diálogo, né? Porque se tu vai já com a posição de que tu não tem abertura para ti mesmo, porque se tu não abre para ti mesmo a possibilidade de que o outro tenha razão, não tem abertura nenhuma, tu já está pronto. Tu já tem a resposta. E o aspecto da escuta do juiz é porque assim, ó, é muito por isso que eu sempre tenho essa questão de tu não tem como tu trazer a hermenêutica filosófica para dentro do direito de uma forma assim como se fosse filosofia. O Gadamer, sempre digo isso, não era um filósofo, não era um jurista, perdão, era um filósofo, e a gente não tem como simplesmente transformar ele num hermeneuta jurídico, não é. O que dá para a gente fazer é alguns princípios, né? Porque tu entra numa base, quando tu trata da compreensão, como é que se compreende, aí tu tem ali uma outra perspectiva, mas assim, simplesmente fazer uma adaptação como se fosse um adereço, tu vai acabar a hermenêutica filosófica, vai usar dentro do direito da filosofia como um adorno, e não dá para isso, né? Então, o que eu acho que a pessoa quer, ela ser ouvida, porque a relação que tu tens dentro do judiciário é uma relação de hierarquia. Não adianta, uma pessoa vai te julgar. E não adianta o advogado dizer isso ou aquilo, porque quem vai decidir é o juiz, não adianta ele gritar, se fazer isso ou aquilo. Então, o que eu acho que também, claro, que isso parte, o que tu tens que ter aí, eu acho que é a ética da coisa. Tu tens que ter a abertura do escutar, tá? Tu vai escutar porque, de repente, tu pode estar errado. Então, eu acho que isso que é importante. Uma coisa que o Gadamer também traz, né, aí eu acho que há uma questão bem complexa, assim, que é a questão ligada ao círculo hermenêutico, né?
tu vais trazer a questão colocando em perguntas, mas toda pergunta, ele mesmo traz essa questão, toda pergunta ela já é um pouco a resposta. Então tu acaba definindo muito o espectro da tua resposta, porque toda pergunta ela define o espectro da resposta. E dependendo da entonação, você já está direcionando a resposta que você quer. Exato. Agora, tu vê bem, ó, a entonação, ela na verdade, ela me parece mais uma revelação do que já tem por trás, do que propriamente ela vai estabelecer o fechamento. Perfeito. Quando o cara às vezes acompanha julgamentos por televisão, a gente já vê isso aí. Já vê isso, né? Tranquilo, fica transparente. Tem a ideia formada, fica transparente. Porque eu acho que é isso que tu estava dizendo da colega, porque assim, ó, eu fui juiz corregedor 3 anos. E uma vez o colega, não, porque eu fico irritado com a testemunhamento. Eu digo, mas por que tu está irritado? Não é tu que vai julgar, cara. Então tu está irritado com o quê? Tu não pode simplesmente torcer a pessoa para dizer o que, se ela vai dizer a verdade, ou ela vai mentir. Sim. Tu tem que colocar a questão de uma forma que a pessoa tem que se sentir confortável para dizer a verdade dela. Aí entra exatamente a tua ela questão. Tem que dizer a verdade dela. Então, e eu digo assim, talvez isso tu aproveite da hermenêutica filosófica, que o Gadamer diz ali assim, ele tem uma expressão, digamos assim, né, que diz o seguinte: a verdade está no diálogo. A verdade surge no diálogo. Lógico que sim. Porque ali é que surge. Porque assim, ó, evidentemente que não se está falando naquela verdade do cara que já fala irritado, porque ele já está em uma concepção. Se ele está irritado por alguma coisa. Se ele acha que está mentindo, ele já tem, então ele já está achando que a verdade dele é a tua. Então tu tem que ouvir o que a pessoa está dizendo. É isso que eu acho. Esse é o meu trabalho de mestrado. Eu coloco as coisas nestes termos. É que as pessoas não têm... Desculpa, Cordioli. As pessoas não têm consciência disso. Não. As pessoas não têm consciência do que... a pessoa... Eu acho assim, ó, sabe o que acontece? Eu acho que aí entra um outro problema, assim, que eu acho que entra essa questão muito do eu, sabe? A pessoa acha que ela vai perder a autoridade fazendo isso. Quando eu colocava uma ocasião, eu estava conversando com uma colega sobre isso, né? E aí eu dizia assim, que tinha coisas assim que, por exemplo, sempre foi minha posição que a execução criminal, a execução, presídio, que a gente controla, não o aparato lá, porque o judiciário não tem, isso é uma parte do executivo, né? Mas tu controla a pena, que isso não tinha que ser conosco. Isso tudo é como nesta parte os americanos estão corretos e os outros países também. Alguns têm um sistema como o nosso, a Itália, por exemplo, mas o executivo controla a pena. Existe o habeas corpus, está vendo. O problema é deles, o nosso problema é julgar. Então aí ela fala, não, mas eu digo, mas por que tu está com medo de perder poder, sabe? Então tu entra às vezes numa questão assim de poder, né? De relação de poder, e a gente não precisa ter esse tipo de coisa, porque tu tens que julgar bem. Aí é que é a ética da coisa. Tu tem que julgar, e julgar bem. É como esses tempos nós ouvimos a brigada, foi lá no tribunal, excelente, comandante, cara extremamente inteligente, e todo o corpo de oficiais que foi lá, todo o Estado-Maior, e aí eu coloquei uma questão assim, né, dizendo, nós, juízes, nós não podemos já na situação nos vincularmos ao resultado do processo, entende? Porque assim, eles tiveram o trabalho, prenderam, eles têm a realidade da coisa que nós não temos, eles viram lá, mas o sistema constitucional é esse, é a divisão de tarefas. Nós não estamos lá, nós não temos uma bola de cristal ou uma máquina do tempo para ir voltar lá para ver o que aconteceu. Mas nós não podemos nos vincular ao resultado. Perfeito. Conrado, é isso aí. Uma última pergunta e uma última palavra. Não, queria só fazer um agradecimento. Se ela quiser, depois ela complementa o que ela achar interessante, né, que ela acha que tenha ficado
talvez ela gostaria de complementar. Eu da minha parte, gostei muito, muito obrigado, Ana, foi excelente, achei extremamente interessante, aprendi bastante também, né? Porque tu trouxesse uma perspectiva bem interessante, técnica e também vivencial, de coisas que muitas vezes nós não temos assim, essa consciência e não temos mesmo conhecimento teórico disso. Então, muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço. Ana, por favor, uma Agradeço. última palavra para o pessoal que nos assiste. Agradeço, Conrado, agradeço, Cordioli, pelo convite. Eu só tenho que agradecer, né? E a gente só iniciou a pauta, né? Porque a comunicação, ela não termina. Ela nos acompanha todo dia. E o que eu queria deixar como uma mensagem assim final é uma grande reflexão, né? Eu tenho lido César também. Na verdade, foi o César que me apresentou o Byung-Chul Han, que é um filósofo, né? Coreano-alemão. Da modernidade, eu diria. E ele tem feito. E eu quero só contar um episódio que aconteceu e eu fiquei muito feliz porque as nossas mentes, elas estão conectadas, né? Eu aprendi muito com vocês, sem dúvida nenhuma, aprendi muito mais do que eu pude contribuir. Não. A contribuição foi gigante, mas em novembro passado eu dei uma palestra e uma das minhas falas na palestra foi justamente que os grandes líderes, executivos e pessoas, principalmente do uso das redes sociais, estão em busca de cursos de oratória. E aí eu disse o seguinte, os meus mentorados, antes nós precisamos fazer curso de escutatória. Nós precisamos aprender a escutar para ter uma boa integrar na Júris lá. Uma boa sugestão. Uma disciplina para você ministrar. Né? Para ter uma boa retórica, para ter um bom discurso. Se eu não sei escutar, como é que eu vou me expressar? Excelente. É isso mesmo. E aí o Byung-Chul Han, eu comprei agora no início do ano, uma obra dele, e aí tem um capítulo escrito Escutar. E muito feliz, coincidência, porque eu não conhecia esse livro específico do Byung-Chul Han, e ele fala que a sociedade está carente de escuta, e que vai existir uma profissão chamada escutador, ótimo, né? porque nós precisamos de escutatórias na sociedade. Então, eu convido vocês para terem uma comunicação mais presente, mais consciente com os amigos, com a família, no trabalho, com a sociedade em si. Né? É um convite que eu faço para que vocês, né, para quem está nos assistindo, esteja mais presente. E a comunicação está em tudo. Então, só que assim, a maior parte do tempo a gente está no piloto automático. Então, nós precisamos trazer para o aqui e agora, para a consciência. Perfeito. Ana, te agradeço muito. Nós aprendemos muito e tenho certeza que o pessoal que nos acompanha aqui no YouTube vai aprender muito contigo também. Conrado, como sempre, te agradeço. De novo, aprendi também bastante contigo. E acho que tem muito ainda a ser debatido a respeito. Então, pessoal, agradeço agora, por último, vocês que nos acompanharam até aqui, até esse momento. Tenho certeza que aproveitaram muito desse bate-papo a respeito da importância da comunicação para a família, para a comunidade política, para a dignidade da pessoa humana e para a nossa sociedade atual. Não posso esquecer também de agradecer, por último, a livraria A Página, que é esse ambiente cercado de livros, muito agradável, com uma equipe excelente que nos propicia gravarmos esse podcast aqui no Shopping Praia de Belas, no 3º andar, em Porto Alegre. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos, professor Leandro Cordioli.